Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos da Escola Saca, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Rafael, certo? E hoje nós iremos começar um novo módulo, certo? Um módulo esse que se chama A História por Trás da Boa História, certo? Iremos falar sobre storytelling e roteiro neste módulo atual, né? Nessas próximas 4 aulas aí, nesse próximo mês de palestras, certo? Para quem se pergunta, né, se isso é um assunto importante ou não, eu sempre trago a importância desse módulo e desse assunto, porque é o seguinte: através desse módulo nós iremos desenvolver, aprimorar nossas habilidades em relação a você ser criativo, né, você criar coisas, você conseguir ter essa criatividade e inventar coisas que nem sempre todo mundo iria conseguir, e também principalmente trabalhar o nosso improviso, né? Melhorando sempre a forma de você conseguir criar coisas com o que tem, certo? E para quem não sabe, isso é muito importante no mercado de trabalho, no mundo profissional, pois são duas coisas que podem trazer um grande diferencial aí para a sua pessoa, para o seu currículo, certo? Então vamos lá. A história por trás da boa história, storytelling e roteiro. Vamos lá, vamos começar com uma frase aqui bem interessante, que é o seguinte: o bonito dessa vida é ter história para contar, de Daniel Mendes. É bem simples, né, pessoal? Acho que não precisa explicar essa frase. Nós temos que entender que é o seguinte: a, a forma inteligente, né, a forma interessante de chegar à terceira idade, a uma idade um pouco mais alta, né, vamos dizer assim, a terceira idade, é o seguinte: a gente tem história para poder contar, né? A gente poder mostrar para todo mundo como foi nossas vivências, nossas experiências, o que fizemos de legal e o que foi de chato e assim por diante. Então, o bonito dessa vida é ter história para contar, certo? É uma frase bem interessante e bem comum de se ouvir. Vamos lá então, aula 1. Era uma vez, certo? Esse título ele é bem interessante porque é o seguinte: eu lembro muito bem que quando eu comecei a aprender, né, a fazer textos, histórias e tudo mais, tudo nós começávamos com era uma vez, né? E a gente percebe depois de um tempo que não é bem assim que a gente tem que começar um texto, não é sempre assim que nós devemos começar um texto, né? Então, era uma vez aula 1. Vou tomar um pouco d'água. Agora, quem não tomou água ainda hoje, está assistindo o vídeo aí, por favor, pausa, vai lá na geladeira, no seu filtro d'água e toma um delicioso copo d'água, ok? Certo, vamos lá. Então, para a gente conhecer e saber o que é storytelling, precisamos entender o que significa, né, storytelling. É uma sigla em inglês, certo? Junta duas palavrinhas aí, e que se nós fôssemos trazer a tradução livre, seria story significa história, certo? E telling significa contando, né? Só que nesse caso nós iremos abreviar, né? Vamos simplificar no contar. Então, o que é storytelling, Rafa? Bem simples. Quando alguém perguntar para vocês o que é storytelling, vocês vão responder o seguinte: storytelling é a habilidade de saber contar boas histórias, certo? E aí você deve estar se perguntando: como assim, Rafa? Então você está me falando que a gente vai, mano, ficar aqui um mês, vamos ver 4 aulas pra gente aprender a contar histórias? Pra gente, sei lá, contar uma historinha de Ninar, um desenho? Não, não, gente, não é bem isso, tá? Obviamente que também pode encaixar isso, mas não é apenas isso. Nós iremos entender no decorrer do módulo a importância e por que é tão interessante dominar o storytelling, certo? Vamos lá. Vamos começar trazendo a ideia lá muito tempo atrás, certo? Na época dos Homens das Cavernas. Eu sempre trago esse exemplo porque é o seguinte: podemos não perceber e não lembrar, mas o ser humano desde sempre contou histórias, até mesmo quando não falava, certo? Na época dos Homens das Cavernas, né, eles não sabiam falar, eles balbuciavam, então eles faziam alguns sons estranhos e ninguém conseguia se entender. Só que através da arte rupestre, né, na época da Pedra Lascada, eles faziam alguns desenhos que eram bem feios por sinais, né, e que eles tentavam contar a história do dia deles, ou então como que foi o experimento de caçar naquele dia, ou então como que foi o dia dele, enfim. Ele contava essas histórias através
desses desenhos, né? Então, desde sempre o ser humano ama ouvir histórias, certo? Ama ouvir e ama contar. Inclusive, quem puder, deixa aqui nos comentários do YouTube se você prefere contar ou ouvir histórias. Quem fizer isso aí, eu vou agradecer de verdade. Rafa, eu prefiro ouvir histórias. Rafa, eu prefiro contar histórias. Deixa aí nos comentários, fechou? Então, desde sempre o ser humano ama, adora ouvir ou contar histórias, certo? Então, é um fato, certo? Se você souber contar boas histórias, né, as pessoas vão querer te ouvir. Elas vão focar em você. E nós iremos entender por que isso é importante, show? Então, aqui é só para vocês entenderem que desde sempre, desde a antiguidade, lá da época primitiva, os seres humanos já amavam ouvir e contar histórias, certo? Vamos lá. O poder do storytelling. Por que é importante nós dominarmos o storytelling? O que isso vai nos atribuir? O que isso vai ser diferente no na nossa vida profissional, né? Vamos lá, são 5 coisinhas e eu irei explicar agora para vocês essas 5 coisinhas, certo? Vamos lá. Atenção. Esse aqui é um dos principais poderes do storytelling, certo? Quando você sabe contar uma boa história, quando você sabe prender as pessoas a ouvir o que você está falando, a prestar atenção no que você está falando, isso é muito importante, porque não sei se vocês sabem, mas hoje em dia a atenção ela é um dos maiores ativos do mundo. Aí você me pergunta, Rafa, o que é ativo? Bem simples. Ativo é aquilo que gera renda, que nos traz dinheiro, certo? Então, se você parar para pensar, os influencers da atualidade, né? Eles vão lá no TikTok, no Instagram, Facebook, gravam alguns vídeos, algum conteúdo exclusivo deles, algum conteúdo, né, que é plágio, que está copiando de outra pessoa. E ainda assim, muitas pessoas ficam focadas o dia inteiro assistindo, vendo o que esse influencer faz, e eles acabam comprando carros do ano, carros de luxo, apartamentos legais. Mas por quê? Porque as pessoas ficam focadas, dando a atenção maior para esses influencers. Então eles acabam ganhando dinheiro apenas com sua atenção. Ou então, por exemplo, um comercial na Globo, né? Ou então qualquer outra emissora. Cara, é muito caro para você conseguir ter um espaço, um curto tempo para você conseguir divulgar a sua marca, o seu trabalho em alguma grande emissora. Por quê? Todo mundo sabe que muitas pessoas vão estar assistindo a televisão naquele momento. Então, eles realmente cobram muito alto, pois assim irão acabar vendo o seu anúncio, né? E aí pode ter a chance de alguém consumir ou não a sua marca. Então, quando você sabe contar boas histórias, as pessoas ficam mais focadas, sabe? Ela começa a prestar mais atenção. E aí, claro, você tendo atenção nas pessoas, você tem um grande poder sobre elas em sua mão, né? Então, nada mais, nada menos que atenção, certo? Então, o primeiro poder de você dominar o storytelling é você conquistar a atenção das pessoas, certo? E vai sempre lembrar que tem diferença de chamar a atenção e cativar a atenção, né? Você chamar a atenção é você gritar na rua, você tá com uma melancia no pescoço, né? É você fazer algum tipo que as pessoas olhem e falam, meu Deus, que isso? Só que se a pessoa só falar esse meu Deus, que isso, e continuar andando, ou então olhar de novo no celular, você apenas chamou a atenção. Agora, o cativar a atenção é quando você consegue fazer com que essa pessoa fique focada em você. Ela presta a atenção no que você está fazendo. Isso aí seria cativar a atenção das outras pessoas. Certo? Vamos lá. Segundo poder, a conexão. Certo? Quando você conta histórias que outras pessoas acabam vivendo algo parecido, tem algumas experiências parecidas, isso gera uma certa conexão. E o que seria essa conexão? É bem simples. A pessoa vai te ver como se não fosse um estranho, porque ela entende o seguinte: pô, essa pessoa viveu muitas coisas parecidas do que eu. Ela viveu muitas coisas que eu já vivi. Essa pessoa não é estranha, essa pessoa ela é bem parecida comigo. Então, sem essa pessoa perceber, ela vai gerar essa conexão com você, parecendo que você é uma pessoa mais próxima a ela, né? E mais uma vez, quando você consegue gerar essa conexão com outras pessoas, você se aproxima mais dessas pessoas, tendo claramente um poder sobre elas. Então, você contar boas histórias, tentando sempre conectar-se com outras pessoas, provavelmente a chance é muito grande dessa pessoa se sentir mais
mais tranquila, mais de boa ao seu lado, tá bom? Então, o segundo poder é a conexão. Perdão, gente, aqui foi 2 cliques. Aqui então, o próximo, histórias se conectam com as emoções. Esse videozinho no fundo é muito engraçado, né? Acontece que é o seguinte, gente, quando nós ouvimos ou contamos uma história com muita emoção, a chance disso fixar na nossa mente ou então na mente de outras pessoas, tanto de ouvintes ou de leitores, é muito grande. Porque quando tem muita emoção, o seu cérebro entende que aquilo ali é algo diferente. Logo, aquilo fica mais fixado em sua mente, certo? Então é muito importante você contar suas histórias, histórias emocionantes, histórias que chamam muita atenção, com bastante sentimento, com bastante emoção. Dessa forma, acontece que as pessoas ficam mais vibradas no seu assunto, né, no seu conteúdo, e também o poder de fixação dessa história vai ser muito maior. A pessoa vai conseguir lembrar muito, por muito mais tempo dessa história. Por exemplo, um filme que tem um final legal, né, um final interessante, nós sempre vamos lembrar daquele final, porque teve muita emoção envolvendo aquela história, certo? Então, sempre muito importante você trazer a questão das emoções juntamente com a sua história, já para que fique mais fixado na mente das outras pessoas. Rafa, para que isso é interessante? Bem simples, gente. Quanto mais fixado, mais tempo as pessoas irão lembrar de você ou do que você viveu, do que você contou. E aí, claramente, também é um poder sobre as outras pessoas, certo? Próximo. Mendigos que contam histórias ganham mais grana, dinheiro, din-din, bum-funfa, cascalho. Ou seja, isso aqui é bem simples, gente. Você pode pegar qualquer morador de rua, quando ele chega te pedindo R$ 1, alguma moeda, algum trocado, você fica meio que se sentindo, sei lá, meio que... Você fica meio estranho, porque a pessoa só chega te pedindo dinheiro. E você fala, como assim, pô? Não é tão fácil assim ganhar dinheiro, como assim? Não é certo isso. Agora, quando a pessoa chega, te conta uma história, te conta o que aconteceu para ela estar vivendo aquilo, te conta o que ela queria alcançar, o que ela quer para a vida dela, você fala, opa, você já fica mais comovido, gera uma certa conexão com você, né? E aí sim, obviamente, a chance de você dar esse dinheiro, esse trocado para um morador de rua é muito maior, certo? Então, contar histórias te ajuda a ganhar mais dinheiro. Histórias motivam ou desmotivam as pessoas de fazer algumas coisas. Isso é bem simples. Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês entenderem e não ficar prolongando muito essa questão. Pense que na sua rua existe a sua vizinha que se chama Maria, certo? A Maria tem um filho chamado João. E aí você fala assim, mãe, ou pai, ou vó, posso brincar na rua? Posso brincar com minhas amigas, com meus amigos? E aí a sua mãe vai lá e fala, olha filho, eu acho interessante, não acho legal você brincar não. Você não ficou sabendo o que aconteceu com o João, o filho da Maria? Ele tava brincando na rua e ele acabou que foi capturado, né? O homem do saco levou ele e tá sumido, desaparecido desde uns 5 dias atrás. Então, filho, acho melhor você não ir brincar na rua, não. Aí o que acontece? Você, né, vai lá e fala, opa, se ele foi levado pelo homem do saco, acho melhor não ir, né? Não sei, já perdi um pouco a vontade de ir. Então, naquele momento, ela contou uma história, né? Ela trouxe algum acontecimento, algum acontecido para te desmotivar a querer brincar na rua, certo? Então, as histórias também motivam ou desmotivam as pessoas de fazer algumas coisas, certo? Agora eu vou deixar 2 videozinhos para vocês aqui no card, beleza? Aqui na descrição, peço que vocês vão lá ver, ok? Trata-se de 2 historinhas sem som, né? Sem fala, sem diálogo. E nós iremos provar para vocês que existe sim histórias sem diálogo, sem comunicação. Tá show? Então não esqueçam, por favor, de assistir os 2 vídeos aqui na descrição, ou então no cardzinho, porque isso vai fazer parte do questionário lá no formulário na hora de responder aquelas questões. Então vai lá e assiste, beleza? Vamos lá. É bem interessante vocês entenderem que toda história tem que ter um início, um meio e também um fim, certo? Só que quando nós iremos criar histórias, nós separamos por outro nome, certo? Esquece início, meio e fim. Iremos usar ato 1,
ato 2 e ato 3, certo? Ato 1 consiste na ambientação. O que acontece na ambientação? Você irá trazer os personagens principais daquela história, certo? Você vai trazer quando aconteceu aquela história, dia, mês, ano, quando que está acontecendo, ou quando, então, sei lá, quando aconteceu, né, essa história. E o lugar, né, onde aconteceu essa história, em que lugar isso aconteceu, certo? Justamente para o ouvinte ou leitor ele começar a se encontrar e começar a entender o que está acontecendo, certo? Então, no início, ou seja, ato 1, a ambientação que consiste os personagens, quando aconteceu e onde aconteceu. Depois vem o ato 2, que é o conflito. O conflito, ele basicamente é o problema maior. Sempre digo o seguinte, é a treta, certo? Do filme, da série, do livro, é onde você fica muito apreensivo, você fica tenso e você quer saber o que vai acontecer depois. Porque teve algum tipo de acontecimento que aí vai ficar uma interrogação. E aí você precisa saber o que está acontecendo. Então, o conflito é isso. É o que faz as pessoas ficarem presas na história, certo? Então, é a parte onde vai começar o problema, ok? E por fim, ato 3, o clímax. O clímax seria o desfecho, ok? Onde eu sempre peço que tenha muito sentimento e emoção, pois, como eu falei para vocês, é com essas emoções que fazem com que vocês fixem mais as histórias. Então, para você falar que uma história ou um filme ou uma série é interessante, o final tem que ter muita emoção, muito sentimento. Assim você fala, pô, foi legal esse filme, foi legal essa série. Caso contrário, você fala, pô, não foi muito legal. Eu consigo trazer um exemplo para vocês muito interessante. Quem tem seus 18, 19 anos, talvez vai lembrar do filme Esquadrão Suicida, que foi lançado em 2016. Foi um filme que teve muito hype, teve muita fama e estavam muitas pessoas esperando para assistir esse filme. O filme em si é bem interessante, a ambientação é legal, o conflito é legal, porém o clímax é bem sem graça, é bem chato. Não tem muita emoção, não tem nada de interessante no clímax. Então aí foi um filme que todo mundo não gostou, né? Foi um filme que acharam ruim. Mas por quê? Porque o clímax não foi interessante. O final, o desfecho, não foi interessante. Certo? Então, ato 1, ambientação. Ato 2, conflito. Ato 3, clímax. Certo? E agora, para as recomendações, iremos recomendar uma música que é Ao Cubo Naquela Sala. É uma música bem interessante na qual conta uma história e você consegue entender, né, e compreender essa história muito bem entendido no caso, apenas ouvindo a música. Então é um conteúdo muito interessante, é uma música bem interessante. Quem quiser vai lá, acessa, que você vai conseguir entender o que eu estou querendo passar para vocês, certo? Depois, outra recomendação que é um filme, Forrest Gump, O Contador de Histórias, certo? É bem interessante também, é um filme bem legal. Peço que vocês vão lá, se possível, assistam Forrest Gump. Só para lembrar, peço também que vocês façam uma história no caderno de vocês, ou então em algum software, em algum aplicativo de bloco de notas, contando uma história separando em ato 1, ato 2 e ato 3. Se possível, nos enviar pelo WhatsApp ou até mesmo por e-mail, tá ok? Vamos lá. Siga nossas redes sociais. Siga então a Escola Saca nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no YouTube. Instagram, @Escola Saca, vai lá, comenta na última foto. Assistir a palestra de Storytelling. Quem puder, faça isso, que nós iremos entender e iremos conseguir ter uma participação maior com vocês, certo? Depois vão lá no Facebook, que é apenas Escola Saca. LinkedIn, Saca Idiomas e Especializações, que é a nossa rede social profissional, beleza? Então, quem não tem um LinkedIn já vai lá e cria um LinkedIn, certo? Vocês já estão aqui no YouTube, né? Então não esquece daquele like, deixar um comentário e falar o que você achou, se gostou e também se inscrever no canal, beleza? Para quem não sabe, também temos um site, certo? É o www.escolasaca.com. Não tem BR, pois você consegue acessar de qualquer país. Beleza? E agora aqui está, de uma forma mais atualizada, o Instagram, as redes sociais de nossos professores e instrutores, certo? O primeiro aqui sou eu, certo? Que no caso é o Rafa. O segundo é o Jeff, o nosso coordenador, Jefferson.
Depois vem o Diogo, ok? E depois vem o Guilherme, ok? Não se esqueçam, vão lá. Se quiserem também pode estar interagindo conosco nas nossas redes sociais, que nós sempre iremos conseguir conversar com vocês e responder a vocês, certo? E para finalizar, uma frase bem interessante: só quem conhece sua história pode orgulhar-se da sua vitória. Lolanda Brazão, certo? Então só quem te viu, só quem viu que você viveu, viu suas experiências, viu as coisas dando certo ou dando errado, pode se orgulhar de quando você conseguir conquistar o que você quer conquistar. Beleza? Pessoal, é isso aí, certo? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, deixa um like aí, comenta o que você achou do vídeo. Não esquece de interagir com a gente nas nossas redes sociais. E também, por favor, não esquece de responder o formulário, gente. Apenas assistir o vídeo não vai contar a sua presença aqui no treinamento, nas palestras, certo? Então assiste o vídeo, volta no Classroom, lá vai ter um formulário, você responde esse formulário e aí sim, você enviando pra gente, já iremos receber certinho, tudo bem? Mais uma vez, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero encontrar vocês mais uma vez na próxima aula. Tchau, tchau!